Bem-vindos ao Conversa com o Reitor. Hoje nós estamos tendo a grande alegria de receber um convidado para lá de especial. Eu estou falando do professor Lucas de Souza Martins. O professor Lucas é professor e doutorando em História Diplomática pela Temple University, com um foco nas relações entre Estados Unidos e América Latina. Ele também possui um mestrado em História Americana pela Georgia State University e tem uma vasta experiência profissional, incluindo a atuação no programa de democracia no Centro Carter e como assessor de assuntos internacionais na Câmara de Representantes do Estado da Geórgia. Formado em jornalismo pela Universidade Mackenzie, Lucas trabalhou como assessor de imprensa no Senado Federal e no Itamaraty, e atualmente é um analista ativo, comentando sobre políticas e eleições americanas em veículos renomados, como a CNN Brasil, Jovem Pan News, Band News TV e Rádio CBN. Além do que, ele lidera projetos sociais e políticos no Brasil para o Ministério de Missões Globais da Igreja Batista Ebenezer em Atlanta, uma congregação histórica pastoreada pelo reverendo Martin Luther King nos anos 1960. Lucas, querido, é um prazer poder reencontrá-lo e recebê-lo novamente aqui nas nossas câmeras e no nosso estúdio da Zumbi dos Palmares, que já tivemos a honra de tê-lo em outras oportunidades, já tivemos também a satisfação de desenvolver um conjunto de ações importantes nessas trocas, nesses intercâmbios, então a gente está feliz por tê-lo de volta. A alegria é minha, professor. Obrigado pela oportunidade de voltar aqui a Zumbi. Eu gosto muito de vir a São Paulo, Sim. Mas gosto mais ainda de vir a Zumbi dos Palmares para rever os amigos e também contribuir nesses intercâmbios internacionais que a universidade tem exercido ao longo dos anos. Então, fico aqui mais do que à disposição. Agora, para o nosso público que está nos acompanhando, vocês devem estar curiosos por saber que o nosso querido Lucas é formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. São Paulo. E de São Paulo para o mundo. Quer dizer que o jornalismo continua sendo uma agenda e também um lugar importante para realizar os sonhos profissionais, querido professor Lucas. É verdade, professor, porque eu acho que até quando a gente pensa no público desse podcast, que são os alunos, são os professores, em especial os alunos que pensam numa carreira e, de repente, o jovem está ali com seus 16, 17 anos de idade, sendo forçado a ter que escolher uma carreira e mesmo que ele não conheça muito bem a si mesmo, ele tem que escolher um curso e ir para cima, Sim. E eu estou aqui para dizer que é normal se eventualmente você conclui um curso, você faz um curso de jornalismo, como é o meu caso, e você depois muda de carreira, este processo é absolutamente normal. Mas eu posso dizer também que o jornalismo ele me deu uma série de habilidades que eu particularmente exerço agora. Por exemplo, a importância do poder de síntese, por exemplo, quando você é analista, quando você tem um cliente que quer fazer uma análise de risco a respeito das eleições americanas, por exemplo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então você soma uma série de acontecimentos, índices, informações, você sintetiza isso, você passa para o seu assessorado. E esse poder de síntese vem através do jornalismo, que é um exercício diário na vida dos jornalistas. E eu digo que por mais que eu não esteja exercendo o jornalismo como profissão diária, as habilidades que eu aprendi na faculdade são essenciais para me trazer ao ponto que eu estou hoje na minha carreira. Agora, de toda maneira, Lucas, nós tivemos um debate muito intenso aqui no nosso país por conta coloquemos assim, desregulamentação do curso de jornalismo. Houve uma época em que o jornalismo estava estruturado dentro dos parâmetros do Ministério da Educação, como um curso de graduação com todas as suas dimensões, e depois houve um tempo em que ele foi desfigurado para se transformar uma atividade profissional em que necessariamente não precisava e não precisa mais do diploma de jornalismo. Então essa é a primeira questão. E, do outro lado, você também, tanto quanto os demais jornalistas,
estão dentro agora de um universo em que todos viraram, em alguma medida, jornalistas, né? Através das redes sociais, em que todo mundo agora pode, ou mesmo que não possa, mas está ali, né? Dentro desse ambiente, dizendo o que pensa, dizendo o que acha e, sobretudo, né? Produzindo informações, às vezes questionáveis, às vezes carentes, né, de sustentação, mas o fato é que o mundo hoje virou um mundo de jornalista. É possível raciocinar dessa maneira? Ah, sim, com certeza, né? Parte da democratização das mídias, né? As pessoas hoje têm muito mais possibilidade de se posicionarem e também de expor as suas opiniões através de uma rede social, através de uma plataforma como o Facebook, o Twitter, que agora é o X, o Instagram. Sim, sim. E pensar que antigamente, né, professor, quando a gente pensava assim, interação, a gente pensava na carta que você enviava para a redação de jornal, ou aquela carta que você enviava para a produção de um telejornal que passava todos os dias, né, nas nossas TVs em casa. E tudo isso mudou, né? Hoje nós temos acesso direto ao apresentador, acesso direto ao repórter que está falando agora, né? No link ali na televisão. Sim. Mas também, por outro lado, né? A respeito da importância do diploma de jornalista, por exemplo, né? Eu particularmente sou a favor da manutenção, da importância do diploma no momento que a gente pensa no papel social do jornalista, né? Por mais que você faça, por exemplo, um curso técnico, sim, que te ensine as técnicas de prática jornalística. No jargão a gente usa, né, a questão do lead, técnicas de entrevista, por exemplo. Você pode aprender isso em 3 meses, né, ou até menos. Perfeito. Mas o que vai te dar o olhar social do jornalista, né? O que vai te dar, por exemplo, a percepção e a leitura de que por que a favela, por exemplo, por que as comunidades, né, aparecem mais no noticiário de cidades como retrato de violência e não necessariamente integradas a uma editoria de política, ou mesmo de cultura, ou mesmo de economia, né? Como fontes, né, de geração de economia criativa, por exemplo. Então, se você não tem esse olhar, né, que a faculdade te dá, a respeito da importância do papel social do jornalista, dificilmente você vai ter consciência, né, daquilo que você deve ser enquanto jornalista, né? Alguém que não somente é alguém que reporta uma notícia, é alguém que entrevista alguém, mas, sobretudo, é alguém que pensa no seu papel a respeito da importância, né, daquilo que fazemos e como fazemos também. Agora, de toda maneira, Lucas, nós estamos diante de um desafio bastante contundente, né? Porque ao passo que a democratização permitiu que mais notícias, que mais informações, que mais pessoas participassem desse universo, né, de gerar, de administrar, de construir essa notícia, o fato é que essa notícia também hoje, sem esses cuidados, inclusive da formação adequada, tem produzido conflituosidades de toda a natureza, e mais ainda, não só conflituosidades, tem servido em alguma medida até para construir inverdades, fatos inverídicos, produzir alarma social, agredir a honra e a integridade das pessoas e até convocar a população para insuflação contra as instituições, contra a democracia. Enfim, parece que nós estamos aí com uma necessidade muito candente de construir um meio termo que permita garantir a democratização de um lado, mas também garantir esse profissionalismo e essa responsabilização do outro. Professor, uma vez que nós estamos aqui em uma universidade, este é um papel que nós, como educadores, precisamos assumir. Não vai ser ninguém que vai nos designar, seja o governo ou a iniciativa privada, que vai nos dar esse papel, mas nós precisamos sim tomarmos essa iniciativa de trazer essa conscientização àqueles que estão na nossa esfera de influência, àqueles que são nossos alunos, àqueles que são pais, àqueles que estão nos nossos meios, né? Até porque a questão da educação
é o melhor remédio para qualquer polarização. É uma frase muito boa, eu acho que faz todo sentido. Educação é o melhor remédio para a polarização. Através da educação, as pessoas passam a refletir a respeito de pontos positivos que existem em vários lados, né, em vários espectros, seja da política, ou da economia, ou do lado social. E se você não tem acesso, né, a educadores que têm consciência, né, da importância que eles têm, na medida que estão em uma sala de aula, na medida em que convivem com seus filhos, com seus sobrinhos, e uma vez que estamos aqui falando para uma audiência de educadores e alunos também, temos esse papel, da importância mas nós temos também, né, professor Lúcio, desculpa interrompê-lo, mas é só para... Sem problema. Só para fazer aí uma ligação com o raciocínio, de que nós temos uma atitude, uma postura dos negacionistas de toda a natureza que tem produzido um celeuma terrível e que produziu danos e prejuízos irreparáveis, quer no caso, por exemplo, né, do combate ao coronavírus, não é, em que essas pessoas diziam que a ciência não deveria ser considerada, por exemplo, e temos no caso, né, muita rigor aqui, tanto o senhor lá nos Estados Unidos como nós aqui no Brasil, em que essas mesmas informações, né, as fake news, foram destiladas para confrontar até os valores, né, republicanos e da própria democracia. Então, quer dizer, se de um lado nós temos uma educação que conscientiza e que pode ser um elemento importante de fortalecimento desses valores, nós temos, por outro lado, o negacionismo que é feito também em grande medida, é isso que eu queria chamar a atenção, por aqueles que são educados, né? Ninguém faz essas construções de combater um regime por não ter conhecimento, educação, informação. Pelo contrário, ele tem muita informação, educação e conhecimento. Como é que a gente trabalha com essas duas dimensões dessa realidade? Olha, eu diria que faz parte do nosso trabalho, né? Nós que somos educadores, que temos consciência, né, daquilo que você descreve muito bem, né, professor? Cabe a nós realmente assumirmos com muita intensidade, com muita firmeza, essa responsabilidade, porque se nós não o fazemos, e você aponta muito bem, outros o farão. Sim, com certeza. Então, não cabe a nós, por exemplo, uma postura de estarmos reclusos diante daquilo que aparece nas redes, daquilo que chega até os nossos alunos. Cabe a nós uma atitude de tomar iniciativa, né? Quase de combate, né? Quase de uma postura praticamente missionária, né? De espalhar o conhecimento aprimorado, filtrado, que traz uma conscientização, que aproxima as pessoas da boa ciência. Eu acho que, sobretudo, é uma situação que aqueles que são bons educadores, aqueles que têm uma responsabilidade social, mais do que nunca, precisam entender essa convocatória, né, que não podemos ficar reclusos ou acomodados diante daquilo que nós vemos acontecer na sociedade brasileira, na sociedade global, né? Mais do que nunca precisamos ser ativistas, né? O ativismo ele é uma obrigação de vida, é uma obrigação de vida. Até de salvamento desses valores universais, né? Que nos mostram. Agora, professor Lucas, o senhor teve, né, uma possibilidade, teve uma fortuna, uma sorte de estar por um bom tempo no lugar onde qualquer um de nós brasileiros, sobretudo os negros brasileiros, gostariam de estar, que foi em Atlanta, né, e sobretudo na terra de Martin Luther King, fazendo esses debates, essas condições através dos projetos na Igreja Batista Ebenezer. Eu queria que o senhor dissesse, contasse para nós como é que foi essa experiência de estar ali, né, no olho do furacão dessa agenda tão importante, convivendo com essas pessoas, nesses locais simbólicos extraordinários. Como é que eu cheguei lá, né, professor? Como é que... Você saiu daqui do Mackenzie, em São Paulo, e foi para lá no Martin Luther King Center? É verdade, professor. Eu tenho uma história que eu acho bastante interessante, né? Eu cresci sempre evangélico. Então, a religião, né, a prática do cristianismo, tudo isso faz parte da minha vida desde muito cedo. E também, né, a questão do ativismo, como eu mencionei aqui, também faz parte da minha vida desde muito cedo, né? Eu tinha esse hábito de
olhar para a cidade e tentar entender as dinâmicas do poder, desde muito jovem, até mesmo no ensino médio, tentar interagir com o vereador do meu bairro, os vereadores que eram responsáveis, né, pelas áreas que eu morei ao longo da vida. Então eu sempre tive esse olhar voltado para o social, para a política, e também essa participação ativa que eu sempre tive nas igrejas que eu congreguei, né, que eu fui membro. Só que eu particularmente senti a falta de uma integração maior entre essas duas áreas. E uma integração que fosse alinhada àquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, né, como é fundamental na sociedade. E no momento que eu acabei descobrindo, né, a respeito da história do Dr. Martin Luther King Jr., né, o espectador deve se lembrar bem daquele filme Selma, que é bastante conhecido, é um filme muito bonito, com uma trilha sonora do John Legend, que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. E aí, a partir daquele filme, eu me senti mobilizado para conhecer um pouco mais a história desse pastor afro-americano que usava, né, da Bíblia como um instrumento de luta social, né, um instrumento de trazer as pessoas que estavam ao redor dele a importância de que era necessário lutar por mais. E nós estamos falando de um momento de segregação, de rejeição do direito ao voto, né? E estamos falando de um período muito recente na história, anos 60. Não estamos falando do século XVIII. Da história, né? Exatamente. Nós sequer estamos falando do século XIX ou início do século XX. Estamos falando do período pós-guerra, né? Que é muito mais recente. E todas essas dificuldades existiam. E na medida que nós pensamos, né, que foi um reverendo batista que foi fundamental, né, na mobilização para trazer essas pessoas, para que assinassem, né, uma lei nacional de direitos ao voto, isso me despertou a atenção, né, para poder conhecer essa experiência e também desfrutar dela, né, para poder trazer um pouco mais dessa experiência de ativismo para o Brasil também. E foi a partir disso que eu fiz o mestrado na Universidade Estadual da Geórgia, né? Lembrando que Atlanta, né, a cidade que fica na Geórgia, é a capital, Geórgia, né? capital do estado da Geórgia. Sim. E ali fica a igreja histórica Ebenezer, que é a igreja do Martin Luther King, que foi pastoreada por ele e também pelo pai dele nos anos 60, hoje pastoreada por um outro pastor, que também é uma liderança afro-americana bastante proeminente, chamado Rafael Warnock, que também hoje é senador democrata pelo estado da Geórgia. Pois é, você está aqui nos trazendo pistas de que nos Estados Unidos foi possível conciliar ou convergir, né, a política, a religião e o ativismo, né? E a trajetória do então senador é bem explícita, né, de como essas coisas se juntam para, ao final de contas, levar esse discurso mais longe e para mais pessoas. É interessantíssimo, né? Porque, por exemplo, né, Martin Luther King, embora não tenha sido alguém que concorreu a cargos públicos, você pensa, por exemplo, em outros políticos, né, que também vieram dessa mesma seara do ativismo que veio, né, da religião afro-americana. Você tem o Jesse Jackson, que foi reverendo, que continua. Nós tivemos a alegria de recebê-lo aqui na Zumbi dos Palmares. Sim, como sempre, né? Os maiores ativistas da história do planeta, com certeza, já vieram aqui na Zumbi. E aqui também nós recebemos a visita muito fabulosa da Bernice King, né? Sim. Que é a filha do Martin Luther King, que esteve conosco aqui para prestigiar nosso trabalho. É verdade, a Bernice King é a atual diretora do Centro King em Atlanta, né? Que é o centro que é responsável pela preservação do legado, né, do Martin Luther King Jr. A Bernice King é a filha mais jovem, né, do Martin Luther King. Inclusive, já há uma expectativa grande, né? Agora falando de bastidores, né? Opa, conta pra gente. Bastidores é com o nosso podcast. É verdade. O Martin Luther King III, né? Porque nós temos o Martin Luther King Sr., que é o pai do Martin Luther King Jr., e a terceira geração é o Martin Luther King III. Sim. E ele tem uma filha que é uma jovem, né? Uma adolescente,
que já se posiciona muito bem no cenário político, e inclusive pessoas já esperam que um dia ela deva ser candidata, sabe-se lá se será a presidência ou será o Senado, mas ela já demonstra bastante predileção pela política, pelos discursos, pelo ativismo. Também com uma genealógica dessa, fica facinho, né? É verdade, e já vem sendo orientada com os melhores mentores que existem aí pelos Estados Unidos. Um deles é nada mais, nada menos do que um ex-presidente chamado Barack Obama. Então, talvez nós vamos escutar muito sobre a família King nos próximos anos. É Berenice. Berenice. A Bernice King é a filha, é a tia, né? Dessa jovem. E a adolescente filha do Martin Luther King III, a Berenice. É a neta do Martin Luther King. É a neta do Martin Luther King. Contando como uma futura sucessora. Exatamente, uma futura sucessora e que já se posiciona muito bem, já tem bastante consciência do papel dela, né? Não só como neta do Martin Luther King, mas também como uma ativista social, né? Já aparece bastante, já fala com bastante fluência, com bastante versatilidade sobre esses temas. A família King tem bastante a oferecer ainda para as próximas gerações, viu, professor? Com certeza. Agora, professor Lucas, eu me recordo que, dentre as mais diversas intervenções na sua trajetória, o senhor teve um momento que também assessorou uma jovem deputada, né, no estado da Geórgia, né, em Atlanta. E essa deputada teve um episódio muito duro, né, muito delicado, que a envolveu nesse embate com as forças de segurança lá em Atlanta. Como é que foi esse episódio? O senhor pode repetir aqui para os nossos telespectadores o nome da nossa deputada estadual, né? Que seria mais ou menos correspondente a isso? É isso? Exatamente. Primeiro, professor, permita-me dizer que aqui pode me chamar de você, estamos aqui entre amigos. Mas eu diria que assim, a experiência de trabalhar com a deputada estadual, né, a Park Cannon, que depois esteve aqui no Brasil, inclusive. Aliás, o senhor que a ciceroneou no Brasil, numa visita que ela fez várias participações, né? em várias esferas aqui, legislativas, né? Esteve presente uma audiência na Câmara dos Deputados também. Uma das paixões da minha vida, né? Essa integração entre Brasil e Estados Unidos. Depois eu vou lhe perguntar qual é a sua paixão predileta, a política, ou o jornalismo, ou a religião? Mas depois vai pensando. Já dou algumas pistas aqui, né? Mas trabalhei com ela, né? Uma jovem ativista, deputada. Quando trabalhei com ela, ela estava aí no seu segundo mandato como deputada, muito jovem, 30 anos. Continua deputada hoje? Continua deputada, acaba de ser eleita para a sua quinta legislatura. Meu Deus do céu, é boa mesmo. E isso tem muito a ver também, né, com o fato de que nos Estados Unidos os deputados estaduais têm um mandato de 2 anos somente. E é por isso que eles parecem que sempre estão em campanha. Estão em permanente campanha. Permanente campanha. E foi interessante, né? Comecei a trabalhar com ela, trabalhei com ela por quase 2 anos. E a nossa conexão foi pelo fato de que ela foi estudante de linguística na faculdade. Sim. E como... Qual faculdade? Ela estudou na Universidade Duke. Duke. Que fica ali nos estados ali das Carolinas, né? Uma ótima universidade. É que eu imaginei, e trago até para os nossos telespectadores, né, que nos veem e nos assistem, que lá em Atlanta é o celeiro das universidades negras. Né? É verdade. Tem 3 universidades negras, né? A Clark University, a Morehouse College e a Spelman, que é só de mulheres. Eu imaginei que ela tivesse formado em uma das 3, mas não foi, né? Não, ela acabou saindo do estado, que é uma prática bastante comum também, né? De jovens americanos que saem dos seus estados, acabam estudando em outros estados. Sim. E no caso dela, ela estudou linguística. E quando você estuda linguística na faculdade, você tem que escolher 2 idiomas para você se concentrar. E aí ela decidiu se concentrar no espanhol. Sim. E também em um outro idioma chamado português. E o português brasileiro, inclusive. Sim. E quando eu a conheci, foi certa vez em um evento, na igreja, inclusive, né, que nós frequentamos, né, ela também é membro ativa da igreja. Ela, quando soube que eu era brasileiro,
começou a falar comigo em português. Que surpresa, E agradável. É muito agradável, né? Porque é raro, né? Você conhecer um americano que fala na sua terra natal falando fluentemente falando português. Ela já teve uma experiência de trabalho social com idosos em Portugal, Sim. ensinando inglês com aqueles idosos. Então, para ensinar o inglês, ela precisava dominar o português. E isso nos aproximou. Trabalhamos juntos, né, por 2 anos, e agora continuo também trabalhando, né, com vários projetos com a igreja Ebenezer também, ligados ao Brasil, missões que envolvem, né, ativistas brasileiros, organizações brasileiras. Eu acho que essa ideia, né, de ir para Atlanta especificamente gerou uma série de oportunidades que agora estão incontáveis. Você não vai voltar nunca mais para o Brasil. Perdemos você, né, para os americanos, com todas essas ações, com todas essas responsabilidades, né, e com essa possibilidade de fazer essas conexões, né, religião, jornalismo, comunicação e política, você não volta mais. Mas diga uma coisa, e você conseguiu achar a resposta? Qual não é, dessas 3 ações mais distintas, né, que você tem mais predileção? Ou você consegue gostar de todas ao mesmo tempo? Eu acho que uma acaba puxando a outra de alguma maneira, né? Mas eu particularmente dialogo muito com a minha fé. Sim. E é um tipo de fé baseada naquela expressão, né? Que os jovens usam muito, a Nutella, a raiz, né? O pessoal brinca muito com isso. Eu acho que é uma fé raiz, né? Um cristianismo raiz, no sentido de pensar assim, o cristianismo que vale a pena é o cristianismo da compreensão, do entendimento, dos valores universais do direito da pessoa, do respeito às diferenças, e na medida que isso se integra, né, a questão do ativismo, né, o desejo de você visualizar um ambiente social que se parece mais com um sonho, na medida que nós pensamos, né? Aquilo que representa o sonho que Jesus Cristo, né, trouxe na sua presença aqui na Terra, aquilo que ele visualizou, né, que ele pregou, se assemelha muito, né, ao ativismo de Martin Luther King, ao ativismo de Jesse Jackson, ao ativismo hoje de Raphael Warnock, ao ativismo de uma série, né, de lideranças que fazem parte e que são parte da inspiração, né, para tantos jovens, tantos ativistas no Brasil, no próprio Estados Unidos e no mundo inteiro. Então eu vejo que uma coisa acaba puxando a outra, né? O cristianismo que eu defendo, que eu me identifico, acaba trazendo esse desejo pelo ativismo, e a comunicação é também um instrumento para praticar esse ativismo, para praticar esse exercício de fé. E por isso que eu não vou conseguir responder com muita clareza. Eu digo que são os 3 todos amarrados, assim. Juntos e misturados, exatamente, como diria aqui na gíria dos meninos da Zumbi dos Palmares. Mas, ao final de contas, estamos em período de eleições, professor Lucas, e nós temos uma mulher negra, né, de uma universidade negra também, da Howard University, né, que foi uma das formações da nossa Kamala Harris, e que vai se confrontar justamente com um candidato que não tem muita predileção pela informação correta, precisa, né, e verídica, diríamos assim. E, por outro lado, opõe 2 candidaturas no momento em que essa, então, extremalização dos pensamentos estão muito destacadas e que podem produzir um efeito na candidatura de cá, candidatura de lá. O senhor acredita que as eleições devem seguir o seu curso normal sem qualquer problema mais sério? Já tivemos até tiro na orelha do Trump, não é? E isso dá uma dimensão do que pode ser os dias que virão. O senhor acredita que, ainda que essas 2 posições tão antípodas, vai ser possível seguir um curso normal e chegar ao final do veredito com a eleição, né, e a sagração do próximo candidato a presidente eleito?
Professor, eu acho que, em primeiro lugar, né, se o senhor perguntasse para mim, se você, né, já estabelecemos aqui o você. Você. Vou tomar cuidado com isso. Sim. Se você perguntasse para mim, né, o que aconteceria na eleição se fosse Biden-Trump, eu diria que a chance dos republicanos vencerem era maior. Talvez de 70% para 30%, a análise seria essa. Agora, com a vinda da Kamala Harris, o cenário é bastante diferente, por uma série de motivos, né? A Kamala Harris, ela é responsável por mobilizar a base eleitoral democrata de uma forma que o Biden não conseguia mobilizar. Quando nós falamos, por exemplo, né, na base eleitoral afro-americana, os latinos, né, aqueles que são imigrantes, pessoas de segunda ou terceira geração. Os asiáticos também. Pensamos nessas camadas da questão eleitoral americana. As próprias mulheres? Exatamente, as próprias mulheres, que é também um eleitorado que precisa ser conquistado, né, na medida que os Estados Unidos vivem uma questão eleitoral que é muito distinta do Brasil, né? Você precisa motivar os seus eleitores a votar, né? A votarem, saírem de suas casas, lembrando que a eleição é em novembro, ou seja, é um momento em que faz frio nos Estados Unidos, em vários estados, principalmente no norte, né? Onde estão parte daqueles estados pêndulo. Ou seja, se você não mobiliza os seus eleitores, eles não votam por você. E nós sabemos que os republicanos eles se encontram em uma posição muito mais confortável de mobilização, de eleitores de carteirinha que aconteça o que acontecer, estarão lá votando pelo Donald Trump. Os democratas não, né? A coalizão que elegeu Joe Biden em 2020, ela não existe, né, na materialização de hoje da mesma forma como existia antes. E por isso que precisou que houvesse uma alteração, uma troca de candidatos, para que houvesse uma nova mobilização. Hoje é mais do que nítido que todas essas bases políticas estão muito mais animadas, muito mais empolgadas com a candidatura da Kamala Harris. Por isso que hoje o prognóstico é muito mais difícil de se fazer. As chances dos republicanos diminuíram consideravelmente. Há uma possibilidade real. Eu acho também que a escolha do vice, né, por parte da Kamala Harris também será importante. Ela precisa escolher um vice que não somente venha agregar, né, vários pontos à sua campanha de experiência no Congresso, experiência de gestão, mas também alguém que possa ajudá-la a vencer em estados fundamentais, como é o caso do estado da Pensilvânia, o estado de Michigan, o estado da Geórgia também. Ela vai precisar encontrar pessoas que estejam vinculadas, né, eleitoralmente a esses estados. Por isso que a escolha vai ser fundamental nesse sentido. Já há a expectativa de que o governador da Pensilvânia, por exemplo, Josh Shapiro, seja o indicado a vice, porque uma vez que ele vem de um estado pêndulo, é um governador que tem bastante popularidade, ele pode ajudar, sim, a Kamala Harris nesse processo, mas é possível dizer que a Kamala Harris ela oferece um cardápio de opções de conquistas de eleitorados muito mais intenso do que oferecia Joe Biden até o momento da desistência da sua tentativa de reeleição. Por isso que hoje o prognóstico é muito mais delicado para os republicanos e muito mais favorável também aos democratas. Agora, professor Lucas, o senhor está lá nos Estados Unidos, logicamente tem acompanhado as coisas que acontecem aqui no nosso país, no nosso Brasil. O senhor tem acompanhado que a polarização aqui também está estabelecida e que nós estamos numa cisão muito clara, não é? Daqueles que são contra e daqueles que são a favor. E por conta disso, nesses primeiros praticamente 2 anos do governo Lula, já começa a funilar os debates da sucessão eleitoral. E, em alguma medida, o candidato que aqui se apresenta como potencial oponente do presidente Lula seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas tanto quanto o Trump, né, ele está lá com algumas complicações legais que poderão ou não poderão permitir. Mas do jeito que está estabelecido, o senhor crê que o Brasil, a despeito da polarização, conseguiu
um apaziguamento, conseguiu voltar para um curso normal, conseguiu, ainda com ruído da comunicação dos grupos, trazer a democracia, esses valores do Estado de Direito como referência da ação política? É difícil dizer que nós superamos, né, a polarização. A polarização parece ser parte, né, da vida no século XXI, não só no Brasil, né? Isso é observado nos Estados Unidos, na Europa também, recentemente o caso francês, recentemente a eleição no Reino Unido. São sempre dois polos, né, em que as pessoas escolhem entre um e outro. Estados Unidos, né, dois partidos grandes, por mais que existem vários partidos no Brasil, acaba que sempre há uma sobreposição de dois personagens, né? Ou seja, é muito natural viver no século XXI e ter de lidar com polarizações. Agora, a polarização, uma vez que ela é parte, né, do convívio das pessoas que vivem, né, neste século, é algo que faz com que elas sejam, entre aspas, né, forçadas a escolher de um lado ou de outro, mas, de uma certa maneira, eu acho que pouco a pouco, cidadãos ao redor do mundo e também aqui no Brasil, elas têm percebido, né, que na vida não somos polarizados, né? Não é simplesmente sim ou não. Existem várias respostas no meio, né, que podem definir a definição de um problema, né? Como isso pode ser trabalhado, organizado, e não é através da polarização que nós resolvemos todas as questões da humanidade. E as ciências humanas estão aí para provar isso, né? As perguntas às vezes podem soar objetivas, mas a resposta pode ser nem sim nem não, depende da forma como você observa. E não só as ciências humanas mostraram isso, mas também as ciências exatas, né? Quando nós falamos da teoria da relatividade de Albert Einstein, ele mesmo dizia que a resposta nem sempre é sim ou não, depende da forma como você observa, né, o campo de visão, a posição que você está observando aqui do objeto. É por isso que eu creio que há uma esperança de que a sociedade passe a visualizar outras formas, né, de se exercitar a política que vão além da polarização. A polarização, em geral, e as pessoas têm percebido isso, até pelo desgaste, né, que existe com os governos, a falta de entrega de certas soluções que não chegam até a ponta, né, do cidadão brasileiro, do cidadão americano, do cidadão global. Ele começa a perceber que o caminho está exatamente na ponderação, no diálogo, na compreensão de diversos pontos de vista e também na experiência de encontrar um consenso em meio a várias ideias. Ou seja, eu acho que quando nós pensamos, né, no universo de 5 anos daqui para frente, ou 10 anos, eu acho que as polarizações elas tendem a sofrer um certo desgaste pela falta de entrega nas soluções que as populações têm demandado desses governos e, naturalmente, elas serão forçadas, né? Nós seremos forçados, e aí é uma questão até positiva, nós seremos forçados a conversar entre nós mesmos para encontrar as soluções que tanto precisamos. E é por isso que talvez a gente não visualize de imediato esse movimento acontecer, mas eu particularmente vislumbro, né, um movimento de críticas e desgaste da polarização e um processo de sermos exatamente isso, forçados a encontrar elementos no meio que possam nos levar a um outro lugar, a um outro espaço. Achar um caminho do meio e exercitar o que é uma dimensão essencial da relação humana, que é cooperação, né? As pessoas cooperam para construir o amanhã, né? Agora, com polarização ou sem polarização, ou mesmo com os extremos da polarização, nós estamos diante de um desafio também global, local, consciencial e existencial, que são, sobretudo, os extremos climáticos, que são, sobretudo, essas respostas, né, da natureza a essa forma inadequada e essa forma até criminosa que em alguns locais do Brasil e do mundo
os indivíduos têm disponibilizado no trato do nosso ecossistema. O senhor também compreende que essa é uma emergência, e sendo uma emergência que ela talvez seja até capaz de despolarizar para convergir e colocar como uma priorização até para os polarizados? Eu colocaria da seguinte forma, eu acho que até a inspiração para uma tentativa de resposta a essa pergunta vem de alguém que também é professor aqui na Universidade de Zumbi dos Palmares, que é o professor Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, e uma certa oportunidade nós conversamos exatamente sobre isso. E ele me dizia algo que eu concordo integralmente, que ele dizia assim, né? Nós como seres humanos, naturalmente nós nos preocupamos com a nossa existência, né? Aquilo que vai acontecer durante a nossa existência. Nós não temos a tendência de pensar ou de nos preocuparmos, ou mesmo de direcionar o nosso voto para alguém que esteja pensando no futuro dos nossos bisnetos, dos nossos netos, até porque nós precisamos resolver aquilo que... Agora. Eu preciso trazer a comida para minha casa, eu preciso resolver a questão da aposentadoria, né? Eu preciso resolver questões que eu vivo neste momento. É por isso que nós temos uma série de desafios até da democracia, né? Porque muitas vezes, né, plataformas de governo, candidaturas que oferecem uma visão mais ligadas ao futuro, um futuro que nem sequer está presente ao que nós viveremos ao longo da nossa curtíssima existência aqui na Terra, há uma tendência de fato de que democracias acabem privilegiando posições e candidaturas que têm uma visão vinculadas à nossa existência, e é natural que seja assim. E por isso que é necessário mais do que nunca, né, ter esse exercício de conscientização e também parte dos educadores a tomada dessas iniciativas, de explicar aos nossos estudantes, a uma nova geração, que a nossa existência ela vai muito além, né, da nossa presença aqui, né? Nós estamos falando da importância daqueles que virão depois de nós, né? Se não houvesse, por exemplo, Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, jamais haveria, por exemplo, a diversificação ou a ampliação dos direitos do voto para os afro-americanos nos Estados Unidos. E ele fez, né, todo esse ativismo, todo esse trabalho. Que de lá vieram até aqui no Brasil e hoje é uma ferramenta política importante. E é interessante pensar, né, que no momento que ele fazia esse ativismo, ele tinha a noção de que muitas daquelas transformações que ele ambicionava, ele jamais veria. Sim. E é por isso que esse ativismo ele precisa sair daquela caixa tradicional, né, da existência, do momento presente, e de pensar em algo que será vivido por 3 ou 4 ou 5 gerações a partir de nós, né? Inclusive há uma frase muito tocante, né, que vem do meu pastor lá em Atlanta, né, o pastor Rafael Warnock, senador também. Ele dizia assim que se você tem um sonho que está ligado simplesmente à sua existência, o seu sonho ele é muito humilde, ele é muito restrito. Você precisa sonhar algo que vá muito além da sua existência. E é a partir desse exercício, né, de pensamento, de razão, de construção de sonhos, aí sim você constrói uma democracia que não é só necessária para aquilo que vivemos hoje, mas também para gerações que virão a partir de nós. Mas isso compete aos educadores que estamos aqui, né, exatamente para assumir essa responsabilidade, para trazer a conscientização a respeito de uma democracia que vai muito além da nossa existência. Muito além da nossa humilde existência. E falando em existência, professor Lucas de Souza, e já encaminhando para o nosso encerramento, nós estamos num momento muito sublime do nosso trabalho aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, porque esse é o ano do nosso aniversário. Não é? Nós estamos celebrando, iremos celebrar com muito mais circunstâncias e também pompas, não é? No segundo semestre, mas estamos alcançando os nossos primeiros 20 anos de vida, e 20 anos de vida fazendo da prática
não é, o nosso fundamento de pensar a existência, de pensar um mundo além da nossa existência e, sobretudo, um mundo que possa respeitar as pessoas em todas as suas dimensões, sobretudo no que diz respeito às limitações, às exclusões e às desigualizações por conta de cor e raça. Então, nós tivemos, ao longo dessa trajetória, a oportunidade de receber muitos amigos e amigas que vieram hipotecar o apoio a esse trabalho, a esse sonho, a essa utopia. E o senhor também esteve entre muitos deles, né, que vieram aqui várias vezes para ajudar esse trabalho, nos auxiliou muito, né, lá em Atlanta, com os contatos, as comunicações, né, fez cursos importantes aqui junto com a Zumbi dos Palmares. Então eu queria, da mesma maneira, compartilhar, não é, o que significa essa trajetória e também essa importante construção com o senhor, né, com todos os educadores, e dizer que a gente tem muito orgulho do nosso trabalho, da nossa realização e dos fundamentos que movem a nossa querida Universidade Zumbi dos Palmares. E por conta disso eu queria que o senhor deixasse um recado, que deixasse um comunicado importante, sobretudo para as jovens, para os jovens que estão nos ouvindo e que seguramente, ouvindo o senhor, pôde perceber que estão tendo uma oportunidade única de conhecer uma pessoa de tantas qualidades que também, quanto nós, é um amante da educação. Olha, eu acho que até vou usar a câmera, né? A câmera diretamente falando, né, com o nosso aluno, com o nosso professor. Veja bem, né, quando nós analisamos o que acontece hoje mesmo na história, né, olhando para o local de onde eu vim, profissionalmente falando, Estados Unidos, o que acontece hoje com a Kamala Harris, que está no caminho de ser a primeira presidente mulher da história dos Estados Unidos, e não só mulher, mas mulher afro-americana. E aí você me pergunta assim, de onde veio Kamala Harris? Pensando na trajetória acadêmica, onde ela estudou, né? O que fez Kamala Harris ser Kamala Harris, né? Hoje vice-presidente dos Estados Unidos. Uma universidade negra. Pois é. Uma universidade negra tradicional, já de muitos anos, de onde saíram várias lideranças políticas, inclusive Martin Luther King Jr. se formou em uma universidade negra. Kamala Harris se forma na Howard University, que é uma universidade afro-americana que fica em Washington, D.C., nós podemos pensar e sonhar sim, professor José Vicente, meu amigo, pensar que daqui pode sair sim o futuro primeiro presidente ou primeira presidente afro-brasileira do nosso país. E sonhamos porque acreditamos na importância da nossa missão, que é deixar de existir, e o objetivo é exatamente esse. Nós queremos trabalhar a ponto de chegar a um momento na nossa história, no nosso país, em que nós vamos trabalhar para derrubar as desigualdades e também de trazer o sonho, né? A questão de que o jovem que entra na Zumbi dos Palmares tem também essa possibilidade de sonhar não somente com espaços dentro da sua cidade, dentro do seu bairro ou no seu estado, mas também com cargos importantíssimos na administração federal, trazendo mudanças de vida para tantas pessoas ao redor do nosso país. E lembrando que nos Estados Unidos o fenômeno acontece, nós temos uma candidata, nós temos uma vice-presidente que veio de uma universidade negra e eu tenho certeza que muito em breve teremos também grandes nomes vindo da primeira e mais proeminente universidade negra do nosso amado país, o Brasil. E por isso que eu incentivo a você e tenho certeza de que esta pessoa aparecerá muito em breve na história do nosso país. Pois é, vocês ouviram aí a fala, a orientação e a sugestão do professor, não é, Lucas de Souza Martins, um amigo querido. Educação é o que nos salva, é o que nos liberta, uma defesa e a trincheira para a gente criar as condições de realizar os nossos sonhos pessoais e profissionais. Aqui na Zumbi dos Palmares é um espaço de inclusão, de valorização, fortalecimento da diversidade. Aqui é um espaço de construção de sonhos.
e aqui é também um espaço de transformação da sociedade do nosso país. Então você está convidado a juntar-se no nosso time para que a gente possa ser cada vez mais robustecido e também vitorioso. Vem para Zumbi, já estamos com o vestibular do segundo semestre, né, a todo vapor. Junte-se a nós, porque aqui você pode. Lucas, querido, muitíssimo obrigado pela gentileza da presença, parabéns por essa trajetória, né, extraordinária, parabéns por essa crença, né, de que você pode mudar o mundo e para mudá-lo você precisa conhecer esse mundo. Então você estava aqui em São Paulo, depois foi para Brasília, agora está nos Estados Unidos, sei lá onde você vai estar da próxima vez que nós nos encontrarmos. Mas para parabenizá-lo, desejar uma boa estada, né, aqui na sua casa, no seu país, que é o Brasil. Depois, né, sucesso nos seus aprimoramentos acadêmicos, nas suas realizações profissionais, e que, né, esse sonho, essa vontade, esse desejo de um país justo para todos, um país que respeite a todos e que oportunize, né, possibilidades para todos, chegue muito rápido, né, para a gente aliviar a angústia de tantos que precisam de um país com essas qualificações. Obrigado pela gentileza, até a próxima. Obrigado, professor. Eu fico à disposição dos alunos que precisarem de orientações, de assessoramento. Como professor convidado da Zumbi, estou sempre à disposição de todos. Muito bem. Abraço a todos, até a próxima.